salve leitores! Estamos aqui para mais um vídeo no canal Ludi Pereira Minhas Leituras. E hoje eu vou apresentar para vocês os meus livros sobre Sêneca. É a primeira parte de 2 vídeos que eu pretendo fazer sobre o estoicismo, sobre a filosofia estoica. Na primeira parte eu vou trazer os livros do Sêneca que eu tenho. Não são muitos, alguns. E na segunda parte, no segundo vídeo, eu vou apresentar para a galera o Epicteto, o Marco Aurélio. Vou trazer também o Ryan Holiday, que é um cara mais contemporâneo, que fala sobre os primórdios do estoicismo, né? De uma forma mais moderna, mais abrangente, assim, para que nós possamos entender melhor o que é o estoicismo. Começar basicamente trazendo um pouquinho, algumas informações sobre o estoicismo, para que você entenda o que é o estoicismo, da onde vem, há quantos séculos está presente aí na história da humanidade. E fiz uma pequena pesquisa e vou ter que ler para vocês, porque é muita coisa. Bom, o estoicismo, ou escola estoica, é uma doutrina fundamentada nas leis da natureza. Interessante isso. Que surgiu na Grécia no século IV a.C., por volta do ano 300, durante o período denominado helenístico. Ela foi fundada pelo filósofo Zenão, grego Zenon de Sício, e vigorou durante séculos. Até o 3º século depois de Cristo ela estava em vigor total e absoluto. Voltou depois, né? Depois de muitos séculos ela voltou e agora está presente aí com toda a sua importância, né? Todo mundo querendo saber, os coaches querendo aprender mais sobre o estoicismo. E o termo estoicismo surge da palavra grega stoa, que significa pórtico, locais de ensinamentos filosóficos. Então a gente já tem um primeiro momento aí o que é o estoicismo, né? Tudo isso para entrar depois para apresentar os livros do Sêneca. E aí a gente já tem uma base, né? Uma base do que é o estoicismo, do que trata o estoicismo. Isso aí é que é o interessante, a gente ter essa, digamos assim, essa base para essa contextualização, para que nós possamos entender o depois. Para os estoicos, a perfeição humana estava fundamentada na ideia de que os seres humanos estão ligados à natureza e assim devem negar os seus desejos para a realização de uma vontade guiada pela razão em conformidade com essa natureza. Ou seja, uma corrente filosófica onde a virtude depende da vontade, subordinada à razão, sendo considerada a base para se atingir a felicidade. Além disso, a escola estoica influenciou o desenvolvimento do cristianismo a partir do conceito de providência. Para ambos, há uma razão universal divina que regula tudo o que existe. A aceitação dessa providência para os estoicos fica a cargo da vontade orientada pela razão e a união do indivíduo com a natureza. Já para a doutrina cristã, dependia a abdicação do pecado e de uma vida devotada à fé e à ligação do indivíduo com Deus. E aí nós temos 3 fases do estoicismo, certo? Que são 3 períodos, que são os seguintes: estoicismo antigo, estoa antiga, que é um período mais focado na doutrina ética, e os maiores representantes do período foram os filósofos Zenon de Sício, que foi o fundador, né? O fundador do estoicismo foi o Zenon, Cleantes de Assos e Crisipo de Soli, esses no estoicismo antigo. No estoicismo helenístico, o romano ou estoa média, o período mais eclético, onde se destacaram os filósofos
Panécio de Rhodes, Posidônio de Apameia e Cícero. E aí nós caímos no terceiro, né, período, que é o estoicismo imperial romano, que é a Estoa Nova, que é onde está o Sêneca, onde está Epiteto e o Marco Aurélio. Os principais representantes são esses, né? O Sêneca, Epiteto e o Marco Aurélio. Antes de falarmos dos livros propriamente dito, a gente tem que falar um pouquinho do Sêneca, né? Quem é o Sêneca? Quem foi Sêneca? O Sêneca nasceu em Córdoba, na Espanha, por volta do ano 4 a.C. a 1º depois de Cristo. É uma data incerta, não se sabe ao certo mesmo qual foi a data correta que o Sêneca nasceu. Ele é filho do Anel Sêneca, conhecido como o Velho, e ele, o Sêneca, era conhecido como Sêneca, o Jovem, até para distinguir o pai e filho, que tinha um nome muito igual, né? O Lúcio Anel Sêneca. Ele foi político, ele foi um homem da retórica também, foi um preceptor de Nero, um dos grandes nomes no Senado romano, o Sêneca, e era o cara que deu todas as diretrizes para o Nero, né? Ensinou o Nero, foi professor de Nero. Nero, a gente sabe, foi um maluco, um louco, né? Foi um insano. O Nerinho era insano. O Nerinho era louco mesmo, louco de atar. Matou a própria mãe, Agripina. A mãe foi morta por ele, né? Ou amando dele. O Sêneca teve que tirar a própria vida porque o Nero embestou que o Sêneca estava traindo ele, estava com conluio com outras pessoas para que ele fosse deposto, né? Era uma conspiração contra ele na cabeça dele. E aí ele mandou que o Sêneca tirasse a própria vida. Um dia, né, lá no ano 65 depois de Cristo, chegou um legionário na casa dele, o chefe dos legionários lá, e disse que, a mando de Nero, ele deveria se suicidar. E o Nero cumpriu, o Sêneca cumpriu, né? Isso aí. Sêneca passou por muitas coisas. Ele foi um homem que teve que ser desterrado, né? Teve que sair da sua própria terra. Foi morar num lugar mais distante, ficou 8 anos fora de Roma. Aí depois, a Agripina, quando voltou com Cláudio, né? Porque antes havia Calígula, na época que o Sêneca estava lá com eles no Senado, Calígula era o imperador. Calígula tinha ciúme do Nero. Meu Deus. Calígula tinha ciúme do Sêneca. O Nero nem existia nessa época. Calígula tinha ciúme do Sêneca, porque o Sêneca era um grande orador, um homem inteligente, um homem que cativava as multidões, e ele ficou com ciúme, ficou enciumado. Só que antes dele fazer qualquer maldade para o Sêneca, o Calígula bateu as sandálias. Quando o Calígula bateu as sandálias, o novo imperador foi Cláudio. O nome dele era Cláudio César Germânico. Ele assumiu o Império de Roma, né? E aí, em 41 depois de Cristo, Sêneca foi desterrado. Foi desterrado para a Córcega, galera. Foi para a Córcega. E sob acusação de adultério, supostamente ele tinha saído com a Júlia Livila, sobrinha do novo imperador, o Cláudio César Germânico. Estou colando alguns nomes aqui porque é muito nome e muitas datas, né? Na Córcega o Sêneca ficou cerca de 8 anos. Lá ele escreveu muitas obras. Aproveitou esse tempo que ele ficou lá, né, sozinho e passando muito trabalho, porque ele era um homem rico, um homem de posses,
e teve que ir para um lugar lá ficar ganhando sustento com o próprio trabalho, né? Trabalho físico, trabalho braçal, e escrevendo os seus livros. Quando o Calígula morreu, o Cláudio assumiu o império. E ele era marido da Messalina. Messalina, lembrem desse nome aí, Messalina. A Messalina não era boa pessoa, não. E ela inventou coisas sobre o nosso querido Sêneca, e o Sêneca foi desterrado, né? Só que depois, com a morte da Messalina, depois de um tempo, né, uns 8 anos mais ou menos, a Messalina também bateu as sandalinhas dela e o Cláudio casou com a Agripina. A Agripina trazia um rebento. A Agripina trazia um pequeno pacotinho de maldade chamado Nero, seu filho. E aí você já sabe o que aconteceu. A Agripina pede para Cláudio trazer o Sêneca de volta para a terra, para Roma, para o Senado, e para ser preceptor do pequeno psicopata Nerinho. Ele volta e digamos assim, assumir as funções de preceptor, de professor do Nero, e vai ficar depois como conselheiro do Nero. Por um tempo, o Nero segurou a sua psicopatia e não fez maldade para o povo, e não fez maldade para os inimigos. Só que com o tempo foi passando o tempo, o Nero foi ficando loucão. Foi ficando loucão, e aí descambou. Começou a matar todo mundo, matou a mãe, mandou matar a mãe Agripina, matou senadores, matou políticos, atirava para os crocodilos, atirava para os leões. E assim ele foi terminando com os seus inimigos, com a base inimiga que ele tinha, né? Que tinha muita gente que detestava o Nero por ele ser tão ruim, tão mau. E se entregava às suas orgias, às suas loucuras. Em 64, quando Roma pegou fogo, ele ficou feliz da vida, né? Dizem que foi ele, outros dizem que não foi ele, que são lendas, mas que ele ficou feliz, ficou. Ele ficou felizão vendo aquele fogo todo. Nero era assim, ele era doidinho da cabeça. E essa é a vida do Sêneca, né? Acabou em 65, tendo que tirar a própria vida. Usou vários métodos até que a sauna, o vapor da sauna e os cortes que ele tinha, aí sim fizeram efeito. Mas até veneno ele tomou. E aí lembra de Sócrates, né? Com a morte de Sócrates. Bom, já temos uma contextualização boa para apresentar os livros. E aí os livros vamos apresentar de forma mais rápida, né? Para o vídeo não ficar longo, para as pessoas não encherem um saco de um vídeo muito longo. Eu já vou começar trazendo esse livro aqui. Esse foi o primeiro livro que eu adquiri do Sêneca numa época, em 2000. Foi em 2000 que eu comprei ou 2001? Esse livro é de 2002. Então foi em 2002 que eu adquiri essa edição aqui. Difícil de se encontrar qualquer material sobre estoicismo. Por exemplo, Marco Aurélio, Meditações, era impossível ter uma edição do Marco Aurélio. A não ser em alguns sebos, talvez se encontrasse algum, raramente se encontrava. Mas era muito difícil ter alguma coisa de estoicismo. E esse foi o primeiro livro que eu adquiri. Não existia a Amazon na época. Adquiri numa livraria. Entrei na livraria, na parte de filosofia, encontrei esse único livrinho sobre estoicismo, que é o livro do Sêneca, Aprendendo a Viver. Que aí depois a LPM já trouxe uma edição um pouco mais jovem, né? Do Sêneca, o jovem, a LPM trouxe esse livrinho de bolso aqui, chamado Aprendendo a Viver também, que é esse mesmo livro aqui. O que nós temos no Aprendendo a Viver? Foi traduzido do latim por Lúcia Rabelo e Itanajara Neves, introdução de Lúcia Rebelo. Aqui nós temos Cartas de Sêneca a Lucílio.
são algumas cartas de Sêneca a Lucílio. Depois eu vou mostrar as cartas integralmente. São 124 cartas, ok? Aqui nós temos algumas das cartas a Lucílio, que são consideradas por muitos a obra-prima do filósofo latino, escritas entre os anos 63 e 65, pouco antes da morte do Sêneca. Compreendem 124 textos, dos quais 29 foram reunidos neste volume. Dos 124 volumes que existem das cartas a Lucílio, aqui nós temos 29 cartas, como naquele livro que eu mostrei ali também. Então essas foram meus primeiros contatos com o Sêneca. Depois veio esse livro, esse livrinho também da LPM. Esse livrinho aqui, também da LPM, sobre a brevidade da vida. Denis Diderot, inclusive, fala sobre ele. Este tratado é lindo, recomendo sua leitura a todos os homens. Ideias inspiradoras para uma vida plena. Tradução do latim de Lúcia Sá Rebelo, também, né? Foi ela que fez o anterior. Sobre a brevidade da vida é a obra mais difundida do filósofo Lúcio Anel Sêneca. E um dos textos mais conhecidos de toda a antiguidade latina. São cartas dirigidas a Paulino. No primeiro livro, o livro anterior, são cartas dirigidas a Lucílio. Aqui são cartas dirigidas a Paulino, cuja identidade é controversa, nas quais o sábio discorre sobre a natureza finita da vida humana, e são desenvolvidos temas como aprendizagem, amizade, livros e a morte. E no correr das páginas vão sendo apresentadas maneiras de prolongar a vida e livrá-la de 1000 futilidades que a perturbam, sem, no entanto, enriquecê-la. Escritas há quase 2000 anos, estas cartas compõem uma leitura inspiradora para todos os homens, a quem ajudam a avaliar o que é uma vida plenamente vivida. Sobre a brevidade da vida. Depois, eu tenho também Sobre a brevidade da vida numa outra editora, aqui pela LPM, editora aqui do Rio Grande do Sul, e aqui pela Camelot, editora, com uma edição especial com prefácio da professora Lúcia Helena Galvão Maia, ela que é da Nova Acrópole, né, que fala, tem muitos vídeos dela na internet. A professora é Lúcia Helena Galvão Maia, uma mulher inteligentíssima. E aqui essa é uma outra edição, saiu pela Camelot. Sêneca sobre a brevidade da vida. Esse livro aqui. Aí nós tivemos também um outro pela LPM, só que um maior, ó. Ele já não é um opúsculo, né? Não é um livrinho pequenininho, não é um livrinho de bolso. Esse aqui nós trazemos Da Tranquilidade da Alma, precedido de Da Vida Retirada e seguido de Da Felicidade. Lições para uma vida plena, serena e feliz. Um trecho da Tranquilidade da Alma diz assim, ó: investiguemos de que modo a alma deverá prosseguir sempre de modo igual e no mesmo ritmo, ou seja, estar em paz consigo mesmo, e que essa alegria não se interrompa, mas permaneça em estado plácido, sem elevar-se, sem abater-se. A isso eu chamo tranquilidade. Investiguemos como alcançá-la. Depois desse livrinho, aí chegam as cartas, né? Já quase fechando aqui. As cartas eu tenho na edição da Monte Cristo Editora, as 124 cartas em 3 volumes. Aqui estão. Cartas de um estoico, um guia para a vida feliz. Aqui nós temos as primeiras cartas de 1 a 65. Cartas de 1 a 65. Obra completa com as 124 cartas divididas
em 3 volumes, muito interessante. Aí nós temos esse aqui, cartas de 66 a 92, e fecha com cartas 93 a 124. Esse é o 3º volume. Ele foi traduzido por um advogado, se não me engano. Deixa eu ver o nome da pessoa, o tradutor. Deixa eu ver se está aqui. Temos um prefácio. Alexandre Pires Vieira. Alexandre Pires Vieira é o responsável por essa bela tradução aqui desses 3 volumes das cartas a Lucílio. Aí, como eu adorava muito, demais, essas cartas, né? Eu encontrei essa edição portuguesa. Essa é uma edição de Portugal. Saiu pela Fundação Calouste Gulbenkian. Aqui estão as 124 cartas. Todas as cartas estão reunidas num único volume. Muito interessante. O português de Portugal dá para ler tranquilamente. Tanto que eu vou ler um trecho aqui da primeira carta, que é uma das cartas interessantíssimas. Fala sobre aproveitar o tempo. Carta 1. Procede deste modo, caro Lucílio. Reclama o direito de dispores de ti. Concentra e aproveita todo o tempo que até agora te era roubado, te era subtraído, que te fugia das mãos. Convence-te de que as coisas são tal como as descrevo. Uma parte do tempo é-nos tomada. Outra parte vai-se sem darmos por isso. Outra, deixamo-la escapar. Mas o pior de tudo é o tempo desperdiçado por negligência. Se bem reparares, durante grande parte da vida, agimos mal, durante a maior parte não agimos nada, e durante toda a vida agimos inutilmente. Cartas ao Lucílio. É como ter Montaigne na biblioteca. Montaigne é uma coisa básica para ler os ensaios do Montaigne também. E aqui está. Ó. Cartas ao Lucílio. É um livro caro. Na época eu paguei, eu não sei, mas eu acho que uns 400 ou 500 reais na época. Eu comprei essa edição. Já vi por 1.000, 1.500, já vi por 300, já vi por 270. Depende muito, né? No Mercado Livre tem várias edições. Você vai encontrar com a capa mais cinza, mais acinzentada. Por que a minha capa ficou esverdeada? Essa é uma historinha pitoresca. Eu deixei exposto ela na luz, na luz aqui da biblioteca mesmo, quando eu lia, quando eu estudava ela. E às vezes a luz ficava, né, ligada. E eu percebi, e tinha um livrinho pequeno em cima. Tipo assim, ó, pegando aqui assim, um livrinho pequeno. Quando eu tirei o livrinho de cima, eu tive uma surpresa. A parte cinza permanecia aqui, e nessa parte, ou melhor, a parte que não estava com o livro permaneceu cinza, original da capa. Nessa parte já estava dessa cor, ficou esverdeado. Aí o que eu fiz? Tinha partes acinzentadas e tinha partes esverdeadas. Aí eu tive que tirar essa capa. Tirei a capa, né? Porque ele é uma capa dura cinza, bem bonita também. Tem um relevo aqui, um relevo aqui assim que dá pra ver. E aqui. Eu tirei essa capa e deixei ela exposta à luz direto. Aí eu abri e deixei exposta à luz. E ela foi ficando esverdeada, esverdeada até ficar assim. Então eu acho que eu sou o único que tem essa edição esverdeadinha, porque toda a coleção da Calouste Gulbenkian de Portugal, ela é bem cinza, um cinza acinzentado, assim, que eu não sei descrever bem, mas é uma capa bem bonita. Mas a minha ficou esverdeadinha. Só uma curiosidade mesmo. E para fechar,
eu tenho aqui um outro livrinho do David Fiedler, Um Café com Sêneca, que é bem interessante também. É um livrinho muito gostoso de ler, muito bom, muito bom. Um guia estoico para a arte de viver. O antídoto perfeito para os valores superficiais dos tempos modernos, Fiedler torna Sêneca acessível ao leitor do século XXI. Quem fala isso é o Robin Waterfield, tradutor de Marco Aurélio e Epicteto. Saiu pela Sextante. Comprei essa edição já faz um tempo. E é muito legal. Aqui está o tio Sêneca. A fotinha do tio Sêneca. E atrás do seguinte: o mais amigável dos livros estoicos da atualidade. O mais amigável. Ou seja, o mais fácil, né? Um Café com Sêneca é uma joia rara, ao mesmo tempo reconfortante e desafiador, edificante e divertido. Eric Weiner, autor de O Expresso Sócrates. O estoicismo, a escola filosófica mais influente do Império Romano, oferece formas surpreendentemente atuais de fortalecer o nosso caráter e um modo cada vez mais caótico e imprevisível. Em um mundo, eu falei um modo, né? Em um mundo cada vez mais caótico e imprevisível. Reconhecido como o filósofo mais talentoso e humano da tradição estoica, Sêneca nos ensina a levar uma vida boa e com propósito. Em suas obras, ele oferece um caminho para lidar com as adversidades, superar a tristeza, a ansiedade e a raiva, transformar contratempos em oportunidades e reconhecer a verdadeira natureza da amizade. Neste livro, David Fiedler aborda esses temas apresentando uma ampla visão do pensamento de Sêneca, explicando claramente suas ideias, mas sem simplificá-las. Perfeita para ser apreciada como parte de um ritual diário, como uma xícara de café revigorante, a sabedoria de Sêneca nos oferece sábios conselhos sobre a condição humana que, como se vê, não mudou muito nos últimos 2000 anos. E assim, nós fechamos então, galera, o nosso vídeo sobre o Sêneca. Esse foi o primeiro vídeo. Nós teremos um segundo vídeo posteriormente, apresentando outros livros sobre estoicismo. Aqui nós falamos só sobre o Sêneca. No próximo vídeo, aí eu vou trazer o livro de Epicteto, o manual de Epicteto, vou trazer o Meditações do Marco Aurélio, algumas edições que eu tenho, e alguns livros do Ryan Holiday. Ryan Holiday, que é um cara novo, inclusive vou apresentar um dos livros dele aqui, ó. Esse é o Ryan Holiday, aqui em parceria com o Stephen Hawson. A vida dos estoicos. Aqui ele conta a vida de todos os estoicos dos 3 períodos, desde o ano 300 a.C. até chegarmos ao 300 depois de Cristo, com o estoicismo imperial romano. Ok, galera? Eu agradeço muito a sua paciência em assistir todo esse vídeo até agora. Se você desejar deixar o seu like, vai ficar muito legal. Gosto muito da sua participação aqui nos comentários também, deixe seu comentário. E se não é inscrito no canal, inscreva-se, para que esse canal vá se espalhando aí para mais pessoas, ok? Até o próximo vídeo.